Muito bem, já chegando aqui na sua telinha, né, do programa Via de Fato no Digital. É o digital trazendo para você informação com muita credibilidade. Eu sou o Nildo Júnior, comigo aqui do meu lado está o nosso convidado de hoje, são vários convidados, mas dentre eles está aqui o nosso correspondente também, que a gente faz um programa na TV A Crítica, e é o Frank da Crítica, que traz sempre as informações de Brasília. Hoje ele está aqui nos estúdios físico, pessoalmente, né. Frank, seja bem-vindo ao programa Ver de Fato, agora no digital, né, diferente. Pois é, é um prazer estar aqui e trazer informações precisas e daquilo que realmente importa para a população. Então tá bom. Bem, hoje você já pode seguir aí o nosso canal, se inscrevendo no canal, aproveita, já dá aquele like e também compartilha para os amigos, porque o Via de Fato no Digital traz para você assunto nacional. E eu já quero começar trazendo o primeiro assunto de hoje, Frank. O primeiro assunto de hoje é o seguinte: Lula recebe alerta para evitar confronto com o STF. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido aconselhado por aliados a reduzir o tom das declarações e evitar embates com o Supremo Tribunal Federal. Nos bastidores, há preocupação com o aumento da tensão institucional, especialmente diante de incômodos envolvendo decisões do ministro Alexandre de Moraes. Segundo informações de bastidores, e avaliação é de que confronto pode gerar desgaste político ao governo. Então, Frank, é o seguinte, você que vive lá nos corredores de Brasília, você que já foi deputado federal, sabe muito bem como funciona isso. Por que o Lula está recebendo esse alerta aí para evitar confronto com o STF? Olha, Vitor, por esse alerta, a gente já vê quem realmente tem o poder no Brasil. Um presidente eleito pela população não consegue ter o poder suficiente para administrar essa própria população, né? A gente sabe que decisão judicial não se questiona, se cumpre. Mas temos hoje percebido muitas decisões controversas. Dentre essas, a briga entre o poder está muito grande. E o Lula, por sua vez, percebeu que a popularidade dele está indo ao fundo devido a ações do próprio Supremo. Olha, deixa eu só acrescentar mais um ponto interessante, porque o Lula recebe esse alerta logo após ele querer se afastar do ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes que está desgastando a imagem dele, ainda mais do presidente Lula. E Lula foi lá, falou para os ministros dele, o pessoal, para talvez afastar a imagem do Lula. Só que Moraes e Lula tá junto, pai. Pois é, alguns agentes políticos que estão ali ao lado do Lula Hum. orientam ele a não se afastar do Supremo, porque se ele ficar distante do Supremo, fica pior, né, para ele, né, particularmente para ele. Mas quanto mais ele se aproxima do Supremo, fica pior a imagem dele diante da população. Ou seja, é aquela coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Lembrando que o Lula deve muito no STF, né. Esse que é o problema também, nós temos um presidente da república que deve bastante ao STF. Eu acho que muitos comentaram, Frank, que o Lula só é presidente por causa do STF, inclusive o STF chegou a falar sobre isso. Pois é, não chega a ser comentário, Gilmar Mendes Nildo. falou. O Gilmar Mendes afirmou que o Lula deve a eleição dele ao STF. Então, bom, quanto a isso não se tem dúvida, não se tem dúvida. Agora, o fato do Lula também querer se afastar do Supremo, também foi conselho. Ele está cheio de conselhos, conselhos de parlamentares, e aí do outro lado tem os conselheiros da mídia, né, aqueles que fazem os marqueteiros. E um dos marqueteiros que muito ajudou o Lula lá atrás, que está sumido, ninguém sabe, teve uma conversa com ele e o aconselhou. Falou assim: "Ó Lula, você vai terminar seu mandato, os seus dias de mandato como persona má, porque o Lula era paz e amor, e agora está nessa situação aí com tudo que está acontecendo". E o Lula, falou: "Mas eu não tenho o que fazer, como é que eu faço?". Aí o cara falou: "Ó, a primeira atitude que você tem que tomar é se afastar do Alexandre de Moraes". O cara tá trazendo um certo prejuízo para todo mundo ali em Brasília, pelo jeito, tanto para o governo Lula, quanto também
para o ministro do STF e para todos que estão envolvidos. Agora vem cá, tu falaste sobre um marqueteiro, tem alguma coisa com Mendonça? Nome? Ah! Mas Ai, olha, não, aí ai, nós já ia querer falar demais, né? Aí já é aí informação demais, né? como diz, Hã. quem tem ouvidos, ouça, né, que é o que se quem é esperto, que me Então, mas eu tenho pesque. deixa eu falar de um Mendonça aqui, deixa eu falar de um Mendonça. O Tá, Mendonça, ministro Mendonça, né, ele manda aí bloquear sala-cofre após vazamento de Vorcaro. O ministro André Mendonça determinou o bloqueio, Frank, da sala-cofre que armazenava dados de Daniel Vorcaro após vazamento de conteúdo da vida íntima do investigado. A decisão impede novos acessos ao material e ordena que a Polícia Federal faça triagem para separar informações de interesse da investigação e de conteúdos pessoais. Está aí a imagem do Vorcário na tela, ele com o André Mendonça, e a gente percebe que o André Mendonça está tomando, acho que uma decisão correta. Sabe por quê, Frank? Eu quero até questionar sobre isso. Eu estou percebendo que os deputados estão trazendo a vida íntima desse Vorcário, com os ministros, essa turma toda, vida ali da cachaça, do charuto e talvez até sexual. Mas tá tirando o foco principal, que é a bandidagem, é o do crime, grande escândalo do é o crime que crime, aconteceu do Vorcaro. sim. A decisão de Mendonça, esse Mendonça, não do Mendonça que estava falando agora, É. tem tá correta? Olha, eu vejo também como extremamente correta e responsável, porque é o seguinte, o que é que acontece? Quando foi apresentado para os senadores e para os deputados da CPMI as provas, né, eles, político é assim, eles querem fazer mídia, eles querem aparecer. Então, começou a vazar as coisas. Esses vazamentos atrapalham, tá, toda a seriedade do processo, atrapalha a seriedade do processo e tem mais, esses vazamentos pode conotar amanhã um possível cancelamento de todo o processo. Aí você imagina, nós temos algo importantíssimo a apurar, um escândalo absurdo que colocou milhares de brasileiros numa situação extremamente difícil, o Banco Central tendo que pagar absurdos, né, o FIT lá que tem que pagar absurdos. A gente precisa sanar, curar essa doença, colocar os criminosos na prisão, mas diante vamos dizer assim, de um teatro político, tudo isso pode cair. E Mendonça, que tem agido muito corretamente, muito duramente, tem sido elogiado muito pelo trabalho forte, entendeu que nesse momento ele não pode deixar escapar nada, e por isso ele travou essas, possíveis provas que envolvem inclusive situações pessoais que não podem ser expostas. É, interessante que o Mendonça está sendo cogitado aí, se ele continuar nessa linha, sendo considerado um dos ministros mais fortes do Supremo Tribunal Federal. E correto, tá? Porque hoje um dos mais fortes, o ministro hoje que todo mundo, respeita e tem aquele temor, né, temor e medo é o Alexandre de Moraes. Falando em Alexandre de Moraes, Frank, Viana critica Moraes e defende aí o afastamento. Olha o que ele disse. Em entrevista, Viana afirmou: "Em qualquer país sério, o ministro Alexandre de Moraes estaria afastado do cargo". Você concorda com essa fala do senador? Tem Olha, sonora? Espera aí, só um minutinho, Frank, tem sonora? Vamos acompanhar a sonora. O número que aparece ali naquela mensagem é um número funcional do Supremo. Cabe agora, oficialmente, ao Supremo, se nós tivermos essa condição na investigação, que seria o básico numa investigação profunda, que o Supremo nos responda com quem estava aquele número de telefone no momento em que o Vorcaro manda a mensagem. Mas que é o número do STF, não há dúvida nenhuma. Como que o senhor obteve essa informação de que é o número do STF? E o senhor já oficiou o Supremo para ele confirmar se é ou não é do ministro Moraes ou de quem era o Nós telefone? estávamos terminando a avaliação dos documentos, que não são poucos, até essa decisão de hoje à noite que nos tomou essa possibilidade. Então agora é uma avaliação, mas eu já chequei oficialmente, o número é um número funcional do Supremo Tribunal Federal. E aqui, ô Raquel, me preocupa, porque em qualquer país sério do mundo, o ministro Alexandre de Moraes estaria afastado do cargo até que a investigação terminasse e nós determinássemos se ele tem culpa ou não em toda essa história.
porque a gente não pode também fazer uma pré-condenação, mas ele, pelo poder que tem como ministro e que tem demonstrado que usa, muitas vezes até fora, a meu ver, da própria Constituição, ele deveria estar fora do cargo, para que essa investigação pudesse ser a mais isenta possível em relação a esse escândalo do mar. Mas como presidente da CPMI, desculpa insistir, senador, o senhor vai oficiar o Supremo Tribunal Federal para que ele esclareça de quem é esse número funcional? Exatamente, essa é um caminho que nós queremos tomar em relação a essa informação do que está lá na quebra de sigilo do E vocal. Não podemos só olha, eu observo aí, eu até me despedi do Frank da TV A Crítica que saiu, né, teve que sair com uma urgência aqui, mas já recebi mais 2 convidados. Mas é o seguinte, depois eu me despeço do Frank. É importante a gente prestar atenção que o Viana fala, em qualquer país sério, com todas as provas, o ministro Alexandre de Moraes era para estar fora do Supremo Tribunal Federal. Fora. Era pegar seu banquinho e sair de mansinho. Mas lamentavelmente nós estamos num país hoje que nós estamos os que estão fazendo certo estão sendo perseguidos. É jornalista perseguido, é político sendo perseguido, né, é ex-presidente preso, sem cometer crime nenhum, é desse jeito que nós estamos vendo hoje no Brasil. Bem, deixa eu receber meus convidados hoje aqui, porque também eles chegaram aqui agora há pouco e o Frank deixa eu ir no banheiro, então o Frank foi no banheiro ali, então eu recebo aqui o Ricardo, está aqui comigo, recebo outro Frank, tá, tem o outro Frank, que é o Frank, sobrenome? Frank Costa. Frank Costa. Então pronto, então estou com o Frank Costa. E por que eu estou recebendo eles aqui? Porque eles vão debater comigo também esse assunto tão importante. Ricardo, bem rapidinho para a gente mudar de assunto depois, o que que tu acha dessa fala do Viana? Pegando o gancho do que tu disseste, a inversão de valores que a gente hoje assiste, Hum. né, e já até aprendeu a lidar com isso, ou se acostumar a identificar, é uma característica muito forte da esquerda. Inverter tudo. O correto torna-se errado, o errado tenta-se fazer o correto. Então isso realmente é um dos aspectos mais tristes da esquerda enquanto poder. Não só no Brasil, né? A nível internacional também. Frank Costa. Ó, essa questão de inversão de valores no Brasil, essa problemática que a gente vive hoje, principalmente é o tema que nós estamos abordando agora, e tão impregnada e de forma dentro do próprio Supremo, né, a gente fala de uma forma com cuidado, né, nós sabemos que não podemos tratar certos assuntos, mas a inversão de valores hoje é um problema, institucional e que infelizmente acaba ficando uma impressão de algo comum Entendi. dentro da sociedade, como se lá dentro, aqueles que lutam justamente contra isso, fossem os agressores. E essa mídia que nós vivemos hoje aí, né, entrando nos nossos lares, tratando do assunto como se quem luta pelo certo fosse o errado. E é por isso que em breve, em pouco tempo, vai estrear um programa que vai tratar sobre isso, combatendo justamente a velha mídia comprada aí, né. Já já eu vou falar sobre esse programa que vai estrear, que é o mais novo podcast, que vai voltar na sua telinha aqui pelas redes sociais, mas já já falo sobre isso. Deixa eu aproveitar os meninos que estão aqui com a gente, eu percebi que o Frank tá com medo de falar, Frank, aqui não tem medo não, Frank, aqui quem falou foi o Viana, né, quem falou foi o Viana. Mas vamos lá, então eu entendo a cautela, mas deixa eu trazer um assunto interessante que vocês mandam bem, né, deixa eu trazer um assunto sobre Bolsonaro. Bolsonaro apresenta melhora, mas segue internado. O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora no quadro clínico após ser internado com broncopneumonia bacteriana. Ele permanece sob cuidados médicos e pode já ter sido transferido da UTI para uma unidade semi-intensiva. Apesar da evolução positiva, ainda não há previsão de alta. A defesa de Jair Bolsonaro protocolou um novo pedido de prisão domiciliar humanitária ao ministro Alexandre de Moraes. Os advogados afirmam que Bolsonaro enfrenta um quadro clínico grave, em linha com advertências médicas já apresentadas ao Supremo Tribunal Federal. Vem para cá, porque agora aí tá aí a última foto, né, essa foi a última foto, cadê a foto? Tá na tela atrás aqui, né, foi colocado lá na frente, vocês viram agora há pouco, enquanto eu estava trazendo a informação, mas tá aqui, essa é a última foto do Bolsonaro, né, tirado lá pelo Carlos Bolsonaro. Vou começar pelo Frank. Frank, Bolsonaro na situação que está e
estão pedindo ali a transferência humanitária, que é algo que está na Constituição brasileira, está na Constituição internacional, nos direitos internacionais, e mesmo assim, o carrasco do ministro Alexandre de Moraes continua segurando o homem. Eu sei que o senhor não vai falar, mas deixa que eu falo. Vamos lá. Exatamente. O que acontece agora nessa foto aí, primeiro que quem passa as informações, do quadro, lógico que é a equipe médica, mas os detalhes a mais é a Michele Bolsonaro, né. Por exemplo, essa foto aí, quem bateu foi o Carlos Foi o Bolsonaro, Carlos, é. sendo que o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele acabou, proibindo que não pode celular, não pode câmera, não pode nada, que é justamente para nós não vermos o quadro de saúde do Bolsonaro. Certo. Nós estamos vendo uma pessoa debilitada, um guerreiro, né, que não merecia passar por isso, uma pessoa honesta, correta, um presidente que fez de tudo pelo seu país, né, dando novamente a vontade e o incentivo à pátria, né, a Aham. essa população que nem sabia o que era isso. E vendo causa uma revolta. Então, se nós estamos aqui, né, tratando sobre o assunto, nesse momento a gente se emociona, já fica irritado, você imagina se fosse liberado todas as imagens, né. Então é isso que o ministro tenta fazer, Segurar, né. segura para que o povo não Bem, critique. o ministro Alexandre de Moraes, além já falou isso várias vezes, até na televisão, que era o juiz, o advogado, o delegado, o acusador, a vítima e agora carcereiro, Ricardo. E me parece que também tenta ser o carrasco. Eu chutei agora há pouco. Fala aí. Então, como disse o Frank, se cria um impacto, quando a gente pensa que a gente já viu de tudo, a gente vê mais um pouco e de forma mais gravosa o estado do presidente. O que é que o presidente Jair Bolsonaro fez para estar merecendo passar por isso? Essa pergunta todos nós fazemos, acho que todos os dias, quando a gente amanhece. E isso também só leva a nós constatarmos o que deve ter por detrás de tão forte, tão intenso e poderoso, que blinda o carrasco de Bolsonaro. Agora, uma coisa é perceptível: esse prazo, esse tempo, essa validade do carrasco já está se exaurindo, e muito em breve a gente vai ver a queda disso tudo. Muito bem, conversei aqui um pouquinho com o Ricardo e também com o Frank, que está aqui. O segundo Frank é o Frank Frank Costa. Costa, né, Frank Costa. E aqui no nossos estúdios sempre tem vários Franks, por isso que a gente tem que dar o sobrenome. Mas assim, já estamos chegando ao final do nosso programa digital. Deixa eu só fazer uma palhinha aqui com os 2 aqui, porque eles vão estrear um programa na internet, gente, no digital. O digital tem ganho espaço bacana, porque a pessoa solta, fala, coisas que a grande mídia às vezes segura, né. A gente aqui na TV A Crítica Pará, que é onde eu faço parte, a gente tenta ser um pouco solto, né. Vamos ver até onde vai dar. Mas o digital a gente consegue soltar um pouco mais. Por isso que a gente faz aqui o digital um pouquinho mais solto, descontraído e falando que a gente levar a mensagem que a gente gostaria de levar para as pessoas identificam isso. Programa de vocês, qual vai ser o título, qual é o nome, qual é o objetivo e o que é que o povo pode esperar do programa de vocês? Vamos lá. Então, o programa, hoje vai para o formato de podcast, né, vai ser um podcast um pouco mais saindo do foco tanto da mesmice que hoje, se impregnou no Brasil, só aquele podcast robotizado, né. Então iremos fazer rua, iremos fazer um programa, também partindo para o lado do humor, por mais que seja um podcast, mas vai ter movimentação, como você faz também, né, você faz muito bem isso, parabéns pela sua forma de se movimentar e de falar. Uhum. Lógico que no podcast nós teremos outro tipo de fala, porque já será responsabilidade da gente, né. Aqui a gente fica um pouco mais comedido, porque, né, o Não, seu fica à programa. vontade. E nós trabalharemos a crítica, trabalharemos entrevistas com diversas pessoas que fazem política, não necessariamente o político propriamente dito, né, o com mandato, mas pessoas que fazem as coisas acontecerem no âmbito político. Então, serão entrevistas muito interessantes, pessoas inteligentes, né, queremos agregar um público crítico, um público que possa falar também, um público que ficou, pelo menos durante aquele período de janeiro lá, o período você já sabe qual foi, com o grito na garganta, preso. Então a política ativa vai ser aberta para esse público poder falar, poder criticar, certo? E poder participar também. Se as pessoas poderem ouvir, né, Ricardo, o programa e fazer parte com a gente, né? Eu costumo dizer sempre que
política a gente já começa a fazer a partir do momento que a gente nasce. A gente já está fazendo política quando a gente se relaciona, chorando e o médico, a enfermeira cuidando. E depois, quando a gente amanhece todo dia, a gente está fazendo política. A política não precisa ser propriamente partidária. Política é a arte de se relacionar. Então, o Política Ativa, que é o nosso podcast que vai estrear muito em breve, ele se propõe a isso, a abordar todos os temas, dando espaço para todos, aqueles que querem somar, querem colaborar de forma positiva com a causa toda, com o país como um todo, com a sociedade. Então, essa vai ser a nossa pegada, com muita responsabilidade, mas sem medo. Responsabilidade não é ter medo, e a gente vai estar ali com Política Ativa. O canal já tem nome? Tem Política nome? Ativa. Política Ativa, Isso, o nome do Política Ativa. Ativa, né, esse é o canal Política Ativa, você vai brevemente já está disponível esse canal, já está aberto? Sim, na verdade, já Não tem nada, está aberto. existe há um certo tempo, Ah, tá. só que existe somente com informações, né, com o jornalismo que a gente fala, o robotizado, né, na Certo, internet, entendi. com os memes ou com as notícias. Agora não, agora vai vir pro digital, com as pessoas que fazem acontecer. É, olha, Ou mas seja, vocês podem encontrar o Política Ativa no Instagram. Instagram, Facebook, todas as plataformas. política TikTok. positiva. Bem, aqui no YouTube aqui nós temos 18.000 e quase 19.000 pessoas que já nos acompanham aqui, que é ligada à política. Esse pessoal que me segue gosta da política. Então Exatamente. tá aí um ótimo canal, que tem uma linha de direita, uma linha bem independente. A gente tem lado, não adianta esconder isso, a gente tem lado. A gente é de direita, né? Quem é de esquerda tá perdido, né? Então a gente é de direita. Então a gente já tem esse lado, a gente mostra isso, a gente fala a verdade e a gente tem que falar mesmo de fato e de verdade. Bem, eu sou ansioso para acompanhar o programa de vocês, para ver como é que vai ter entrevista, vai ser um programa bem dinâmico, né? Entrevista, bate-bola, entrevista de rua, posicionamento junto ao público, vai ser uma coisa realmente diferenciada, né? Isso. E aqui eu já deixo um convite para você Tá participar, bom, né, obrigado. do nosso Vamos programa. lá, vamos sim, Você vamos que é muito participar. crítico, você que é bolsonarista, né? Não sou, não sou bolsonarista, sou de direita. Brincadeira, porque tem essa linha do pessoal utilizar, né? Quem é de direita é bolsonarista, quem é de esquerda é lulista, né? Na verdade, eu sou muito independente. Eu sou independente, né? Eu sei que vocês têm um lado vertente. Lá em casa eu tenho uma turma que é bolsonarista, né? E eu falo que eu não sou, mas eu votei no Bolsonaro. Defendo o Bolsonaro, defendo o que é correto, né? Eu acho que é correto. Só deixando Só para concluir, deixar bem claro, não quer dizer que eu não sou bolsonarista, que eu não apoio o Bolsonaro, né, que eu tenho outra pessoa, não tenho ninguém na minha mente, eu apoio a direita, apoio aquilo que é correto, perfeito. e se tem que ser o Bolsonaro para defender, vamos defender. Hoje a gente está muito revoltado com a situação do Bolsonaro, essa é a linha que a gente segue. O nosso programa também seguirá uma linha parecida com a sua, né? Nós ficaremos neutros, né, um pouquinho neutros com relação à política. É isso. Então pronto, obrigado. Gente, estou encerrando o programa, agradecendo ao Frank da Crítica que não saiu correndo para ir ao banheiro e ainda não voltou. Estou aqui com o Frank Costa, estou aqui com o Ricardo. Esse é o seu programa Via de Fato no Digital, toda terça e toda quinta, sempre às 22 horas, com duração de 22 minutos. Esse é o nosso programa. A gente volta na próxima quinta-feira. Tchau, tchau, Brasil.